Olá, estudantes, tudo bem? Como já me conhece, eu sou o professor Eduardo Félix, eu sou professor de língua portuguesa e você que é do nono ano, que já me conhece, sintoniza aqui, porque vamos continuar estudando o gênero textual cordel. Só que hoje vamos estudar as características do cordel. Mas antes de começarmos a falar sobre as características do cordel, que são várias, vamos para aquele desafio da aula anterior, vocês lembram? Não está lembrado? Pois é, eu vou colocar a pergunta novamente. A pergunta da aula anterior foi essa aqui. Com suas palavras, explique o que é literatura de cordel. E a segunda pergunta foi: como o cordel chegou ao Nordeste brasileiro? E aí, todo mundo pronto? Vamos socializar as nossas respostas agora. Então vamos lá. Com suas palavras, explique o que é literatura de cordel. É um tipo de poesia popular, certo? Que é impressa e divulgada em folhetos. Suas imagens são feitas através da xilogravura, né? Esse é um gênero literário popular. Você que colocou, como eu falei, com suas palavras, tá, pessoal? Não necessariamente tem que estar igual como está aí, não. E como o cordel chegou ao Nordeste brasileiro? Bem simples. Junto com os colonizadores portugueses, dando origem à literatura de cordel como conhecemos hoje. Pois é. Ok, todo mundo pronto? Eu estou pronto. A gente vai começar agora a estudar as características do cordel. Todo mundo pegou caneta, papel, todo mundo pronto em casa? Então vamos dar sequência à nossa aula de hoje. Bom, vamos lá. Principais, observem aí na tela, as principais características da literatura de cordel. O que faz esse gênero? O que características o compõem que o fazem ser um cordel? Vamos lá. Primeiro deles, é uma tradição literária regional. Tem um regionalismo muito forte. Outro ponto, é oposta à literatura tradicional. Você vai ver que é uma literatura que foge o padrão do tradicionalismo, tá? Bom, gênero literário em versos. Pois é, a gente vai ver, eu vou lá na frente, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês a diferença de estrofe e versos. Aí vocês vão, na verdade, eu sei que vocês já sabem. A gente só vai apenas relembrar isso aí, tá bom? Temas populares e da cultura popular brasileira. Uma linguagem popular, oral, regional. Aí tem um ponto importante, coloquial e informal. Né? A gente vai ver que é um gênero, na verdade, que predomina muito a questão da informalidade, da linguagem informal, né? da oralidade, do regionalismo. Tá? Uso do humor, da ironia e sarcasmo. Vocês vão encontrar cordéis, onde vai ter humor, outros de ironia, outro de sarcasmo, outro de questões, temas diversos, como, por exemplo, folclore brasileiro, questões religiosas, profanas, políticas, questões históricas também, realidade social, porque o cordel também tem essa funcionalidade de abordar temas sociais de uma maneira diferente, né? De uma maneira que atrai. E uma outra coisa que é importante no cordel, a presença de rimas. Pois é, não sei se vocês já observaram na aula anterior, que ao ler o cordel, observaram que eu li com uma certa rima, né? Uma certa musicalidade. Pois é, que é uma característica do cordel e que a gente vai ver também na aula de hoje. Bom, além dessas principais características da literatura de cordel, eu quero mostrar para vocês a diferença que há entre verso, tá? E estrofe. Isso é bem interessante, tá? Para que a gente possa entender. Observem aqui. Na literatura, o verso representa cada linha do poema. Cada linha de um poema, cada linha do texto, a gente chama de verso. O conjunto, pessoal, desses versos, eu vou chamar de estrofe. Então, vai depender muito. Você vai ver que vai ter cordel que vai ter uma, vai ter duas, vai ter 10 estrofes, enfim, vai depender do contexto. O refrão ou estribilho são os versos que se repetem no final das estrofes, que dão justamente essa rima, dessa musicalidade, que é essa uma das características do cordel. Agora, eu vou convidar vocês, a gente vai ler algumas estrofes de As Proezas de João Grilo. João Grilo, esse texto é nada mais do que de João Martins de Ataíde, em que ele vai relatar o nascimento do herói e uma de suas
presepadas. É muito interessante, tá? Presta bem atenção na leitura de agora. João Grilo foi um cristão que nasceu antes do dia. Criou-se sem formosura, mas ele tinha sabedoria. E morreu depois da hora, pelas artes que fazia. E nasceu de 7 meses, chorou no bucho da mãe. Quando ela pegou um gato, ele gritou: "Não me arranhe, não jogue nesse animal, que talvez você não ganhe." Na noite que João nasceu, houve um eclipse na lua e detonou um vulcão que ainda continua. Naquela noite correu um lobisomem na rua. Porém, João Grilo criou-se pequeno, magro e sambudo, as pernas tortas e finas, boca grande e beiçudo. No sítio onde morava, ele dava notícia de tudo. João perdeu o pai com 7 anos de idade. Morava perto do rio, ia pescar toda tarde. Um dia fez uma cena que admirou a cidade. O rio estava de nado. Vinha um vaqueiro de fora. Perguntou: "Dará passagem?" João Grilo disse: "Ainda agora o gadinho do meu pai passou com o lombo de fora." O vaqueiro botou o cavalo, com uma braça deu nado. Foi sair já muito embaixo, quase que morre afogado. Voltou e disse ao menino: "Você é um desgraçado." João Grilo foi ver o gado para provar aquele ato. Veio trazendo na frente um bom rebanho de pato. Os patos passaram na água e João provou que era exato. Um dia a mãe de João Grilo foi buscar água à tardinha. Deixou João Grilo em casa e quando deu fé ela vinha. Um padre pedindo água, nessa ocasião não tinha. João disse: "Só tem garapa." Disse o padre: "De onde é?" João Grilo lhe respondeu: "É do engenho Catolé." Disse o padre: "Pois eu quero." João levou um colher. Pois é, pessoal. Antes da gente fazer uma análise aqui, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Lembra da questão dos versos e das estrofes, né? Pois é. Se a gente observar cada linha aqui, a gente chama de verso. O conjunto dessas linhas eu vou chamar de estrofe, tá bom? Vamos fazer uma análise disso aqui, tá? Desse cordel que acabamos de ler. O cordel é um cordel cujo personagem principal é João Grilo. Ele retrata o nordestino pobre e excluído, arrasado pelas consequências da seca, mas que enfrenta dificuldades com muito bom humor. Ele foi um cristão, né, como a gente viu, que nasceu antes do dia, criou-se sem formosura, mas ele tinha sabedoria. E morreu depois da hora pelas artes que fazia. Então, se a gente observar, é um cordel que traz uma característica do povo nordestino, que retrata com muito bom humor e com muita garra a vida do povo nordestino, né? As presepadas do famoso João Grilo. Ok, pessoal? Todo mundo pronto? Tudo ok? Agora eu convido vocês àquele nosso famoso desafio. Todo mundo tomou nota das características, a diferença de verso, estrofe, todo mundo pronto? Então, lá vai o desafio da nossa aula de hoje. Presta bem atenção. Vejam, a partir da leitura de algumas estrofes de As Proezas de João Grilo, eu desafio você que está em casa a identificar algumas características do gênero textual cordel. Então, nosso desafio, pessoal, é o seguinte: eu quero que vocês identifiquem características do gênero cordel. Não são todas aquelas, tá, que eu mostrei para vocês, mas características do gênero presentes, como eu coloquei aqui, nesse cordel de As Proezas de João Grilo, tá bom? Então, se você já sabe, já vai logo anotando aí, porque no nosso próximo encontro a gente socializa e aí você vai mostrar que você arrasou, que você tirou 10. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro e até mais.